Bom dia, que a paz de Cristo esteja com nós, as misericórdias do Senhor nos alcance. Quando eu faço live em casa, normalmente eu não gosto de usar minha imagem. Às vezes eu uso, às vezes não. Eu preciso arrumar umas coisas mais bonitas para me colocar como fundo das lives. Ou então aprender outros esquemas, né, que as pessoas fazem para fazer live. Bom, mas enfim, gente, eu não tenho muito tempo para falar. Eu tenho bastante coisa para fazer e aí no Brasil é cedinho, mas aqui na Itália já é 2 horas da tarde, eu ainda tenho coisa para fazer que eu não fiz muitas coisas. Então, é o seguinte, gente, aquilo que a Bíblia sempre falou desde o Velho Testamento está chegando os dias de acontecer, porque já começou a acontecer, mas ainda tem gente que ainda está anestesiada e não está percebendo, ok? As coisas já começaram a acontecer, mas as pessoas elas estão anestesiadas, elas não estão percebendo. Ok? Alguns crentes tá embriagados com a política. Alguns crentes evangélicos estão embriagados com a política, eles não estão conseguindo enxergar algumas coisas. Ok? Mesmo eles vendo, gente, estão vendo. As coisas tá bem claras. Hoje a mídia não esconde nada. Tá tudo aí para as pessoas verem. Mas mesmo assim, aqueles crentes que estão embriagados com a política, com o sistema do mundo, com as falsas esperanças, com o governo do anticristo que está sendo preparado para enganar as pessoas, mesmo tudo mostrando na internet, as pessoas tampam o olho, os crentes. Tô falando de crente, gente. Não tô pregando para ímpio aqui, não. Não tô pregando para quem não conhece a Bíblia, não, ok? Os que não conhecem a Bíblia, leia o Evangelho e entregue sua vida para Jesus de Nazaré, ok? É o que eu te peço em nome de Jesus. Nós estamos falando aqui para crentes. Então a Bíblia está escrito tudo as coisas que iam acontecer nos finais dos tempos. Os finais dos tempos chegou, gente. Já começou as dores de parto. Mas os pastores continuam, não todos os pastores. Tem pastores de Deus que está alertando as ovelhas. Mas tem outros que estão enganando as pessoas com falsas riquezas, falsa paz, falsa prosperidade, pregando coisas só para essa terra, só para essa terra. A Bíblia diz que a pessoa que pensa só nas coisas dessa terra é a mais pobre que tem. Não importa se ela tem o melhor carro do ano, gente, se ela tem a casa mansão, se ela pensa, o crente, gente, ele pode ter avião, ele pode ter a melhor casa, ele pode ter o melhor carro, ele pode ter a empresa que gera muito dinheiro. Gente, mas se ele está buscando só as coisas da terra, ele é o mais pobre que existe. Ele é o mais pobre que existe, ele é um mendigo. O crente evangélico que fica buscando só as coisas terrenas, só riqueza, isso e aquele, bababá, e viagem, e restaurante caro, e se exibindo na internet. Gente, eles são os mais pobres que existem, são os mendigos. Porque eles estão colocando as coisas da terra acima das coisas celestiais. Ok? E não importa de que vertente de crença ele tem. Se ele está fazendo isso, ele é o mais pobre que tem. Ele é um mendigo espiritualmente. Ele pode ter o melhor carro, ele pode ter um avião, ele pode ter uma mansão, ele pode ter a melhor viagem, o melhor restaurante para comer, ele pode ter tudo, o hotel 5 estrelas. Mas se ele está colocando isso em primeiro lugar, ele é o mais pobre que existe espiritualmente, ele é um mendigo espiritualmente. Vem conosco, Jesus. Vem conosco, Jesus. As coisas estão acontecendo e as pessoas fingem que não vê.
Olha, você tem que dizer que tá tudo bem. Você tem que dizer que tá tudo bem. Olha, mas aconteceu isso, aquilo. Não, fala que tá tudo bem. Fala que tá tudo bem. Daqui a pouco tem famílias separadas, divorciadas, filhos fazendo coisas tenebrosas. Eu tô falando de crentes, evangélico, gospel. Ok? Fala que tá tudo bem, fala que tá tudo bem. Daqui a pouco estoura um negócio lá na internet. Não, é que essa internet ela é muito fofoqueira, sabe? Não. E as pessoas vão sempre querendo cobrir a realidade. Quando, na verdade, nós temos é que bater o joelho no chão, confessar as nossas falhas, falar que nós fomos enganados com o sistema do mundo que entrou nas igrejas. Eu fui enganado com o sistema do mundo que entrou na igreja, que me prometeu um bocado de coisa, mas que eu não vivi aquilo que me prometeram. Por quê? Porque eu fui no sistema. Eu fui nos ideais. Eu não fui ver o que o evangelho me diz. Eu não fui ver o que os apóstolos me dizem. E aí, quando eu vou ver o que o evangelho me diz, aí quando eu vou ver o que os apóstolos dizem, eu entro em pânico. Por quê? Porque não é isso que está sendo pregado na maioria das igrejas. Quando eles leem a Bíblia, eles leem, mas eles fazem uma interpretação segundo o querer deles. Ok? A Bíblia é o que ela é. Vocês acham que Deus não sabia que a gente ia precisar entender a Bíblia? E como que a gente vai entender a Bíblia? Com a ajuda do Espírito Santo. Não é falando 10 idiomas desse mundo. Não é falando hebraico e grego. Não é ter 1001 teologia. Nós vamos entender a Bíblia com o Espírito Santo. É Ele que nos revela. É bom aprender o significado de palavras que nós não sabemos. É bom aprender o nome de lugares que hoje mudou. É bom entender algumas coisas que nós não entendemos. Isso é bom. Muito bom. Mas não é tudo. Não é tudo. Se a gente não tiver a revelação do Espírito Santo quando lê a Bíblia, a gente vai fazer falsas doutrinas, reclamar que a Igreja Católica fez falsas doutrinas, mas do protestantismo para cá foi tantas doutrinas estranhas que apareceram e cada dia aparece uma nova. Doutrinas estranhas que pega alguns versículos bíblicos e fica uma igreja falando que a outra é seita, a outra diz que a outra é seita, a outra diz que a outra é seita. Mas o evangelho na íntegra não está sendo pregado. Os escritos apostólicos na íntegra não está sendo pregado. Vem conosco, Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos. O que é na íntegra? É você pegar um capítulo todinho e pregar sobre aquele capítulo inteirinho. Não é você pegar um versículo lá, outro acolá. Não faz diferença entre uma história e outra, não faz diferença entre um povo e outro, e faz a doutrina que bem lhes parecer melhor. Se nós não tivermos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não vamos entender a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia do jeito que ela está escrita. Se tiver um mistério aqui que eu não entendi, Deus vai me ajudar a entender. Mas eu não posso ler a Bíblia e falar que ela está dizendo o que ela não está dizendo. Hoje está acontecendo muito isso. Vem comigo, Jesus, me ajuda. Então, aqui está escrito. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo dos gentios, igreja igreja gentílica, as igrejas que nós temos hoje, elas são gentílicas. Até essas messiânicas aí que diz que é judia, eles são gentios. Eles são gentios. Judeu é só aquele que é aprovado pelo rabinato em Israel. Acho que os Estados Unidos também pode ser aprovado. Aí tem que ser aprovado pelo rabinato. Os outros é gentios.
E se a lei deles diz que é gentil, é gentil. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu para salvar os gentios. Porque o Senhor Jesus ama os gentios, porque o Senhor Jesus quer salvar os gentios. E por que agora eu não quero mais ser gentia? Por quê? Será por quê? Se o Senhor Jesus levantou o apóstolo mais sábio do meio judaico para pregar por gentios, que é o apóstolo Paulo, como é que agora eu não quero mais ser gentia? Como é que agora eu vou fingir que eu sou judia? Não, eu sou gentia. Hoje os povos estão todos misturados, gente. Hoje tem sangue misturado. Das 12 tribos de Israel está misturado. Misturou com a descendência de Ismael. Misturou com a descendência... Os 3 filhos de Noé. Sem Cã e Jafé. Hoje está misturado. Ok? Está misturado. Os sangues estão misturados. Não acha mais... Aliás, sempre teve um pouco de mistura. Porque as mulheres, maioria dessas mulheres da descendência do nosso Senhor, elas eram gentias. A maioria. A nora de Judá, que tem toda a história lá, que eu não vou entrar em detalhe aqui, vai demorar muito. A nora de Judá não era judia. Ok? Depois tem a história de Ruth, que não era judia. A mulher de José não era judia. Ok? Salomão, então, só Salomão já encheu o mundo de... As que ele conseguiu, as mulheres que ele conseguiu fazer filho, porque eram tantas que ele não conseguia nem fazer filho com todas. Mas só Salomão já encheu o mundo de filhos com mulheres pagãs, com mulheres de outros povos, até de outras religiões. Então, gente, para com essa idolatria. Aceita que você é gentil e pede a misericórdia de Deus para te salvar. Eu nem ia falar isso, mas surgiu aqui, não sei porquê. Mas eu vou falar aqui que o apóstolo Paulo falou, nosso querido amado. O que o nosso querido amado Paulo falou? Olha o que o nosso querido e amado Paulo falou. Em 1 Coríntios 5, eu vou começar do versículo 2, que diz assim: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, naquela época, dependendo do pecado, era tirado do meio da igreja. Não, mas isso não pode fazer, é contra os direitos humanos. Por quê? Porque as pessoas elas estão seguindo direitos humanos, elas não seguem a Bíblia. Elas não seguem a Bíblia, elas seguem direitos humanos, elas seguem filosofia ABC. Elas não estão seguindo a Bíblia. Por isso que a igreja no Brasil não está sendo perseguida. E quando acontece qualquer coisinha, vai um escândalo para a internet. Fazer um escândalo na internet. Aí estão sendo perseguidos. A pessoa provoca a justiça brasileira, provoca. Aí quando acontece qualquer coisa, ai, eu estou sendo perseguida, a igreja está sendo perseguida, os pastores estão sendo perseguidos. Ai, gente, você não sabe o que é perseguição? A igreja do Brasil não sabe o que é perseguição. Não sabe. Vai estudar o que é perseguição de verdade das igrejas. Vamos lá. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, apóstolo Paulo falando, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, escolhido pelo Pai e pelo Filho para pregar o Evangelho. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou.
em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre coloca o nome de Jesus Cristo, sempre, tudo que ele faz. Sempre Paulo fala Jesus Cristo, Deus Pai. Sempre Paulo fala. Paulo tem o discernimento do que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo, tudo que ele vai escrever, vários versículos você vai achar ali, Pai, Filho e Espírito Santo. E a maioria você vai ver falar Pai, Filho, Pai, Filho, Pai, Filho. Mas as pessoas hoje querem negar. Eu fico com o que está escrito. Vem comigo, Jesus, me ajuda. E aí Paulo falou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito. Paulo estava longe, mas o espírito dele estava fazendo efeito naquela igreja. Como que é isso? Acho que isso é espiritismo, irmã. Acho que isso é... Então Paulo era do espiritismo? Não, gente. Não tinha nada a ver com espiritismo. É o apóstolo Paulo falando. Eu e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? O que tinha que fazer com aquela pessoa que estava com um pecado terrível ali na igreja de Coríntios? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se o Satanás ia destruir a carne, a pessoa ia morrer. E se a pessoa ia morrer, ela não ia para o céu, ela não ia para o paraíso. Porque ela ainda tinha que passar pelo dia do juízo para ver se ela ia ser salva. E para onde ela ia? Ai, irmã, essas perguntas é muito difíceis. Sei não. Vamos seguir em frente. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Tem fermento na igreja brasileira e a massa toda está sendo levedada. Tá ficando inchada, tá ficando orgulhosa. Que nossos direitos, nossos direitos. As pessoas querem direito, só não quer dever, só não quer cumprir os deveres, mas quer direito. Só que não quer cumprir os seus deveres, mas quer os direitos, quer direito, só quer direitos. Nossos direitos. Ai, fala com arrogância. Vamos lá? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Toda a massa. A igreja de Cristo na terra. Toda a massa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa é Cristo, ok? O que é a Páscoa? É a passagem de um estado para outro. E qual é o sangue derramado? É de um cordeiro comum? Não, é de Jesus de Nazaré. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós passamos da morte pela vida em Cristo Jesus. Essa Páscoa é diferente da que Moisés deu. Essa Páscoa aqui é de Cristo. É com o sangue dele, que passou da morte para a vida, que ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo, que foi sacrificado. Crês tu nisso? Vamos seguir em frente. Vem conosco, Jesus, me ajuda. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus é o nosso pão ázimo. Jesus é o nosso pão sem fermento. Por isso que tem a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Não é a Páscoa, é a ceia do Senhor. Pães ázimos sem fermento, que é o corpo de Cristo. E o fruto da uva, que representa o sangue de Cristo. Ok? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Mas tem vários tipos de prostituição, gente. Tem a prostituição na carne
que a pessoa deita com quem não é seu marido ou sua mulher, essa é a prostituição na carne. Mas tem também a prostituição espiritual. Ela crê em Deus, crê em Jesus, mas crê também na numerologia, na simpatia, nas estrelas, nisso, naquilo, naquele outro. Isso é a prostituição espiritual. Ok? Vamos lá. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Olha aqui, e por isso que eu estou falando, eu não estou pregando para as pessoas do mundo. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, que o mundo já é assim. Ai, estou escandalizada. Olha o que eles fizeram. Gente, é mundo. É mundo. O pior é a igreja fazer. Lá é mundo. Olha o que Paulo falou. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores. O mundo está cheio disso, gente. Mas Paulo falou, não é com esses que eu estou falando. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Se você for ficar condenando o mundo, você tem que sair dele. Já pede então para Deus te tirar. Porque Paulo falou, olha, porque senão vos seria necessário sair do mundo. Paulo falou, eu não estou falando com os do mundo. Eu não estou falando com esses aí que você fala que é do capeta, não. Que eu não vou dizer os nomes aqui, mas que vocês já declararam, que não é do capeta. Mas Paulo não estava falando com aqueles. O apóstolo Paulo estava falando com a igreja. O apóstolo Paulo está falando com a igreja. Com, não importa se é messiânico, nazareno, cristão, evangélico, protestante, católico. Não importa. Paulo está falando com esses que dizem que creem em Jesus de Nazaré. Não importa se fala Yeshua, não importa se fala Hamashia, não importa se fala o Messias. É Jesus Cristo de Nazaré. É com esse povo que Paulo está falando. Ok? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles dizendo se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda nem com mais. Ai, mas isso aí não tá certo. Ai, isso tá certo, os irmãozinhos, eles vão ter que ser tudo salvos. Não, os irmãozinhos. Ai, mas a carne é fraca. A carne é fraca, irmã. Imagina se Deus vai mandar essas pessoas para o inferno. Não, irmão, morreu, vai tudo para o céu. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizendo, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Não senta na mesa, que ele está dizendo é isso, não senta na mesa. A ceia daquela época não era como essa ceia de hoje. A ceia daquela época era sentar na mesa e comer todo mundo junto. E o apóstolo Paulo falou, não, nem ainda comais. Não era nem para sentar na mesa junto para comer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ok? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, ou os do mundo, ou aqueles lá do partido que vocês dizem que é do capeta, que tem eu a julgar eles, se não julgais vós os que estão dentro da igreja, dentro. Que adianta eu querer julgar aqueles lá de fora, se os de dentro, que diz que é santo, que crê em Deus, em Adonai, em Jesus, em Yeshua, que adianta eu condenar aqueles lá de fora se os que estão aqui dentro não estão sendo julgados? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Vocês estão julgando aqueles que estão lá fora, vocês estão julgando aqueles que são de outro partido, mas vocês não estão julgando os que estão dentro da igreja. Os que estão dentro da igreja, vocês fingem que não vê coisa errada deles. Finge que não vê. A carne é fraca.
É carne fraca, né? Vamos lá? Jesus, vem comigo, porque eu preciso de ti. Sem ti eu não venço, Jesus. Vamos lá. Mas Deus julga os que estão de fora. Os de lá de fora é Deus que vai julgar. Ai, mas o presidente. Ah, mas aquele ministro. Ah, mas... É Deus que vai julgar, não é você, é Deus. A Bíblia diz que é Deus, não é você. Você não recebeu autoridade para julgar eles. É Deus que vai julgar. Ai, mas por que a gente já está 2 anos nessa situação? Porque você está querendo fazer o papel de Deus. Enquanto o crente querer fazer o papel de Deus, as coisas não vão acontecer. Deixa Deus fazer o papel dele. Qual é o papel do crente? É cuidar dos que estão na igreja. É observar os que estão na igreja. Ok? É esses que o crente tem que fazer. É esses que os pastores têm que se preocupar. É os que estão dentro da igreja, que está no adultério, que está na fornicação, que não ajuda o pobre necessitado. Um crente é muito rico, enquanto o outro passa fome. Não era assim no início da igreja. Não era. Ai, eu sou contra o comunismo. Eu sou contra o comunismo. Eu sou contra o comunismo porque eu sou crente evangélico. A Bíblia lá em Atos fala que eles tinham tudo em comum. Os que eram mais ricos ajudavam os que eram mais pobres. Hoje em dia tem aqueles que andam na mercê de bens e tem aquele que vai andando para a igreja porque nem sequer tem o dinheiro de pagar a passagem do ônibus. Vem conosco, Senhor. Senhor, balança a igreja. Balança a igreja do Brasil. Senhor, balança. Tira a prepotência e a arrogância desses pastores políticos que estão com o bolso cheio. Começou lá na pobreza, com 2 membrozinhos na igreja. Hoje está rico. A igreja ficou rica e ficaram inchados. Anda assim, parece os pavão. Ih, Jesus vem conosco. Não adianta querer julgar os de fora. Os de fora é Deus que julga. Vá julgar os de dentro da igreja. É isso que está sendo recomendado aqui. Porque tenho... Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Esses que é lá do outro partido, que vocês odeiam tanto, por que tem eu que julgar eles? Não julgais vós mesmo de dentro. Não julgais os que estão dentro de vocês, que está no meio de vocês, que está na igreja de vocês. Vocês não julgam nem esse que quer julgar os de lá. Os de lá é Deus que julga. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo, ou esses iníquios, dentro de vós, dentro da igreja, gente. Da igreja. Agora todo mundo quer fazer justiça. Todo mundo quer ir para a internet, fazer uma musiquinha, fazer um videozinho. Todo mundo quer ir para a internet, meter o pau, falar mal, condenar. Aqueles que é para Deus julgar, não nós. Agora, dentro da igreja, se põe uma venda. Não, aqui todo mundo é santo. Homens de Deus. Cuidado para você não desrespeitar o homem de Deus. Na realidade, nós não temos que desrespeitar ninguém mesmo. Nem aquele irmãozinho mais pobrezinho que está lá na igreja, nós não podemos desrespeitar ninguém. Mas Deus sabe quem são os escolhidos dele e quem não são. A Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que no último dia, muitos vão dizer: Senhor, mas eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho uma igreja de 1 milhão de membros, nossa, eu ganhei muitas almas para o Senhor. E Jesus vai falar assim: eu não te conheço.
Como assim o senhor não me conhece? O senhor conhece tudo? Não, não te conheço. Eu não te conheci, eu não estava dentro de você. Você não viveu comigo dentro de si. Então não se iluda. Não se iluda, gente. Respeite todos, até o mais pobrezinho, respeite mesmo. Mas não pense que todo mundo que está aí fazendo isso, fazendo aquilo, é o homem santo de Deus. Porque no dia final o Senhor Jesus vai dizer: não te conheço. Mas eu ganhei 1 milhão de almas, não te conheço. Mas eu tenho uma igreja de 10 mil, não te conheço. Você imagina ouvir isso do Senhor Jesus no último dia? Ô Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja na face da terra, seja em qualquer nação. Tenha misericórdia, Senhor. Volte à igreja, volte ali à igreja que começou no Ato dos Apóstolos. Não é a igreja que começou em 1500 com Lutero, não. Não é essa. Protestantismo jogou muita coisa do cristianismo fora. Não é essa igreja. Não é reforma. É Atos dos Apóstolos. É cartas paulinas que a igreja precisa voltar a praticar para a honra e glória de Jesus de Nazaré. Vem conosco, Senhor. Porque se o Senhor não for conosco, a gente não vai conseguir. Senhor Jesus, se o Senhor não estiver conosco, o teu Espírito não estiver com nós não vamos conseguir. Nós não somos nada sem ti, Jesus. Nós não somos nada. Título, falar em 1000 idiomas, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sem Jesus não é nada. Sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. E tem gente por aí que o Senhor Jesus vai dizer: eu não te conheço. Mas eu fiz tantas obras, eu não te conheço. Vem conosco, Jesus. Livrai-nos do engano. E eu paro por aqui, que eu já falei bastante. Vocês duvidam de mim? Vocês acham que eu estou sendo isso, aquilo? Leia. Pega o Evangelho de Marcos, que é menorzinho. Leia todo ele e vê se esses pregadores de hoje estão conforme os evangelhos dizem. Leia Romanos, Coríntios, as cartas ao Timóteo, que é a doutrina verdadeira da igreja, está ali. Leia lá e vê se essas igrejas de hoje estão seguindo o que está escrito ali. Ok? Leia Apocalipse. Leia os profetas da Bíblia. O que Deus fez com o povo de Israel quando desobedecia a Deus. Vê lá, gente. Vê lá. O juiz está chegando na terra. Um dia, se você não levar a palavra de Deus a sério, não pedir perdão para o Senhor Jesus e mudar a sua vida, um dia você vai lembrar dessas palavras e vai dizer, você vai chorar amargamente, vai dizer: por que eu não dei ouvido o que o evangelho dizia? Está perto disso acontecer, está perto. Cada dia que passa está mais perto. Ah, mas já tem 2000 anos, mais de 2000 anos. E daí? Cada dia que passa está mais perto da justiça de Deus acontecer nessa terra. E eu vos deixo aqui. Que o Senhor Jesus abençoe aquele que quer obedecer. Se você quer obedecer a Jesus de Nazaré, vai ler os evangelhos. Se você quer seguir as verdadeiras doutrinas, vai ler as cartas do apóstolo Paulo. Pode ler de Pedro, de Tiago, de João, pode ler tudo também. Mas se você não tiver tempo para ler tudo, leia pelo menos as de Paulo e o Evangelho. Pelo menos isso. Ah, eu gosto do Salmo, leia Salmo. Ah, eu gosto do Velho Testamento, leia o Velho Testamento. Mas as doutrinas cristãs estão nos Evangelhos, nos escritos apostólicos. Ok? Se você não consegue entender nem isso, então não minta para você mesmo. Não diga que você é cristão, que você é evangélico, que você é messiânico, que você é nazareno, se você não consegue entender nem o que o evangelho diz.
Vamos pedir. Misericórdia, Senhor, ajuda nós a entendermos o que o Evangelho diz. Misericórdia, Senhor, ajuda nós a entender o que as cartas dos apóstolos dizem. Misericórdia, Senhor, porque nós não somos nada. Misericórdia, Senhor, porque a gente achou que a gente era muito sábio, mas a gente não é. Misericórdia, Senhor. E eu termino assim, pedindo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Paz, shalom.